Que o Brasil exportou quase 3 milhões de sacas de 60 quilos de café em julho deste ano, né? Que é, de fato, então, o primeiro quando tem o início ali do mês safra 23-24. É uma alta de 19% frente ao mesmo período do ano passado. E os dados são do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Em receita, as exportações atingiram quase 628 milhões de dólares. Para a entidade, com os diferenciais competitivos frente ao mercado global e disponibilidade nacional de oferta, as exportações dos cafés canéforas deram um salto de 245% no mês passado, destacando-se como o melhor resultado dessa variedade para um único mês desde setembro de 2020. Nos 7 primeiros meses de 2023, os Estados Unidos seguem como os principais importadores dos cafés do Brasil, com a aquisição de mais de 3 milhões de sacas. Esse montante equivale a 18% dos embarques totais brasileiros no intervalo recente, com o café arábica tradicionalmente sendo mais exportado entre janeiro e o fim de julho deste ano, com volume equivalente a quase 16 milhões de sacas, o que corresponde a 82% do total. Bom, para mais detalhes desses dados, eu converso agora com o presidente do Secafé, o Márcio Cândido Ferreira. Oi, Márcio, bom dia a você, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Como que vem, né, esses números, de alguma maneira bastante com um olhar mais de otimismo, já que é o primeiro aí do mês safra 23-24, representa quase 20% frente ao mesmo período do ano passado, e a gente tem um destaque aí pros cafés Conilon, né? O que a gente pode tirar desse cenário do que ocorreu em julho? Bom dia para você. Oi, Renata, bom dia, um prazer estar falando com vocês. Realmente o mês de julho traz números bem positivos. Essa performance de quase 3 milhões de sacas, vindo com bastante volume de Conilon robusta, em torno de 500 mil sacas, traz uma perspectiva para o mês de agosto, os meses seguintes, agora dentro desse semestre, mais positivo. Isso porque o arábica, a safra está terminando de ser colhida, então o fluxo do arábica ainda não é substancial, produtores ainda estão entregando contratos futuros, contratados lá atrás, e a partir do final de agosto, principalmente, começa realmente a fluir mais o volume de arábica da safra que é recém-colhida. Com isso, nós temos perspectivas de melhores números de exportação no arábica, e o Conilon ele deve permanecer com um volume também alinhado com isso que a gente viu, principalmente agora no mês de agosto. Isso porque, mesmo lá atrás, há uns 3 meses atrás, a gente já vinha falando sobre a possibilidade de um aumento de exportação de Conilon, dado o que se imaginava a competitividade do café brasileiro. Essa competitividade, a princípio, ela se desenha até o mês de novembro, talvez dezembro, porque a safra do Vietnã começa em novembro e pesa a partir de dezembro e janeiro, e a gente já vê os preços do Vietnã lá para frente bem mais agressivos do que hoje. Nesse sentido, o produtor deve aproveitar para comercializar esses preços melhores, dando mais fluxo do Conilon na exportação, no momento em que nós realmente estamos bastante competitivos. Exato, era o que até a gente conversou em outras oportunidades, né? Essa competitividade do Conilon que vem chamando a atenção. E falando um pouquinho mais desses mercados que já são tradicionais compradores, como alguns países da Europa, Estados Unidos também. Mas o que chama a atenção é a crescente, né? China, por exemplo, Japão. Como que a gente está alinhando ali, de fato, os nossos embarques para atender essa demanda enorme, né, do mercado asiático, que é uma grande perspectiva, Márcio? O Japão, o Brasil já é bem consolidado, o volume aumentou bastante porque não é que eles estão consumindo mais, é que, na verdade, você teve um período em que eles desovaram bastante estoque que estava lá fora e agora estão repondo esses estoques, daí o aumento de exportação para o Japão. Ao mesmo tempo, o Japão, que também compra café robusto ali dos países vizinhos, principalmente Indonésia e Vietnã, principalmente Vietnã, tem reportado muita dificuldade, tanto em termos de volume quanto de qualidade. Então, o próprio Japão deve também aumentar o volume de cafés Conilon. A China
a gente vê com muito bons olhos, porque o volume vem aumentando bastante. Hoje nós já chegamos em julho com um volume próximo ao que foi exportado em todo o ano passado. Então, as nossas perspectivas é que a China, que vem comprando basicamente grande volume de arábica e normalmente cafés de qualidade boas, esse fenômeno que é a China, ele provavelmente nos próximos 2, 3 anos, talvez antes, esteja já entre os 10 maiores importadores de café do Brasil. Pois é, né? E como é que vem sendo feito esse trabalho em nível de troca, relacionamento, aprimoramento, tanto por parte, digamos assim, aqui dos produtores, quanto na oportunidade de trazer mais missões asiáticas, em especial chinesas e etc., e também um relacionamento, né, no próprio país, então, por lá, né, ações efetivas por lá. Como é que o Secafé tem trabalhado e desenhado nesse sentido também, Márcio? Ô, Renata, no ano que vem, o Brasil e China completam 50 anos de suas relações bilaterais comerciais, o que é muito bom e vai ser um momento muito propício para uma ação de impacto com os cafés brasileiros na China. Nós temos tido tratativas junto à Embaixada do Brasil lá fora, junto ao governo aqui também, e o Secafé como, vamos dizer assim, o órgão principal do setor privado no que diz respeito ao comércio exterior, está trabalhando junto com eles para que a gente tenha uma ação de embarque efetivo de café brasileiro, que seja efetivamente oferecido para os consumidores, uma ação de propaganda muito forte, durante um período pelo menos de uma semana, nas principais redes de lojas de café lá na China. E essas redes, algumas delas somam mais de 10 mil lojas. Então, nossa perspectiva é que nós vamos fazer uma ação muito impactante. E fora isso, a gente tem já, em tratativas com a China, o próprio mapa também, várias regulamentações, tudo em plataforma digital, onde exportador, produtor, armazém pode se credenciar e colocar a sua empresa como disposta a comercializar ou efetivamente já comercializando cafés para a China, com uma facilidade de você entender as regras, as legislações, as auditorias, que é importante, porque a China também faz auditorias e unidades armazenadoras, mas com muita perspectiva. A qualidade do café brasileiro está agradando no mundo inteiro e na sustentabilidade nós estamos nos destacando bastante com ações que nós vamos ter novidade, inclusive nos próximos dias, já partindo pela Europa. Existe uma interlocução entre Europa, Estados Unidos e já ouvimos falar que inclusive China, no sentido de caminho em todos naquela linha de que vão demandar cafés com rastreabilidade e sustentabilidade bastante transparente. Isso é ótimo, né? Porque o Brasil já vem caminhando muito bem nesse sentido, em especial os cafeicultores, com apoio também, claro, do Secafé, com todas essas alianças, né? Inclusive em trabalhos específicos sobre rastreabilidade e sustentabilidade também, que está intrinsecamente ligada. Ou seja, é um trabalho que a gente tem aí como atender e ainda ser mais protagonistas, não, Márcio? Exatamente. E nós estamos num momento em que a gente deve começar a ter alguns embarques, que nós chamamos de projetos piloto para a Europa, onde começa a colocar na prática aquilo que vem sido tratado na teoria, com toda essa questão de rastreabilidade, geolocalização, cumprimento de todas os parâmetros da due diligence da Europa, legislação alemã, enfim, está na hora da gente começar a mostrar que realmente somos sustentáveis do ponto de vista embarques totalmente rastreáveis, dentro do que eles entendem que é necessário comprovar na rastreabilidade. Exato, muito bom, né? Esse projeto piloto, ele deve ocorrer, então, esses embarques mais especiais. Você acredita, então, nos próximos meses, Márcio? Com certeza. Eu acredito que nos próximos 2 ou, no máximo, 3 meses, esses cafés estarão embarcando ou, eventualmente, até chegando lá fora. Perfeito, então. Muitíssimo obrigada, viu, por destrinchar aqui mais dos números do Secafé, então, divulgados de exportações do café.
E aqui me lembrei de mais uma pergunta que eu já sempre, né, fico bastante instigada. A gente sabe que a Itália é muito tradicional ali na questão de consumo de café, né? Mas a gente vem observando uma queda um pouco até gradativa, né? Como é que vem sendo feito esse trabalho também especial junto à Itália, Márcio? Só para a gente fechar aqui. Esses números como eu te falei, de redução, não necessariamente é redução de consumo de café brasileiro, mas passa por uma utilização de estoques lá fora. No caso da Itália, assim como toda a Europa, uma legislação da sustentabilidade, da rastreabilidade, nós entendemos que vai ser natural uma recuperação e até um avanço da participação do Brasil nesses mercados. Então, é uma coisa mais sazonal, Renata. Essa safra que nós tivemos, as duas últimas, foram muito prejudiciais ao Brasil, em termos de volume de arábica, que é a menina dos olhos no mercado italiano, né, no café expresso principalmente. Então, com a recuperação dessa safra que está sendo colhida agora e as projeções para a próxima, não temos dúvida de que vamos caminhar na direção de, inclusive, ampliar a participação. Tá bom, então. Muito obrigada, viu, Márcio, pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Bom dia. Um abraço, bom dia e bom fim de semana para vocês. Obrigada, igualmente.